Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. A produção industrial apresentou mais uma vez um crescimento mensal. Segundo o IBGE, a maioria dos locais pesquisados de outubro para novembro do ano passado teve resultados melhores que a média nacional. A produção industrial brasileira vem crescendo desde maio e o indicador registrou alta de 1% em relação a setembro. O aumento acumulado nos últimos 6 meses foi de 39%. E, com isso, a perda de 27% registrada entre março e abril foi eliminada. Segundo a pesquisa industrial mensal, o destaque foi para a produção de veículos, que cresceu mais de 1000% no período. Ainda assim, está 9% abaixo do patamar de fevereiro, antes da pandemia. Outros setores positivos foram os da metalurgia, produtos farmacêuticos e artigos para viagem e calçados. Já os setores que tiveram queda na produção foram produtos alimentícios e as indústrias extrativas. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula queda de 5,6%. Agora, falando de coronavírus, uma notícia boa. A maioria dos profissionais de saúde que contraiu a Covid-19 está protegido contra uma nova infecção por um período de pelo menos 5 meses. De acordo com os pesquisadores da Agência de Saúde Pública Britânica Public Health England, 44 pessoas teriam sido reinfectadas com o novo coronavírus de 6.614 trabalhadores. O grupo pesquisado apresentou anticorpos no decorrer de um período de 5 meses, entre junho e novembro. Isso representa uma proteção de 83% em relação aos trabalhadores que não foram expostos ao vírus. O estudo foi publicado, mas ainda não foi revisado por pares da comunidade científica. Os pesquisadores alertam que, ainda que os anticorpos pareçam evitar um novo adoecimento pela Covid-19, os dados preliminares sugerem que alguns participantes carregam quantidades significativas do vírus e podem passá-los para outras pessoas. Em Manaus, a mãe de um médico contraiu Covid-19 e precisou de internação. Sem conseguir nenhuma vaga nos hospitais da região, o filho teve que improvisar um tratamento em casa. A situação é reflexo do momento grave vivido na região. A cidade de Manaus vive outra vez uma situação caótica na luta contra a Covid-19. Entre 1º e 11 de janeiro, foram registradas 1.979 novas internações pela doença, contra 2.128 em todo o mês de abril de 2020, o pior desde a chegada da pandemia. Sem conseguir internar a mãe de 56 anos gravemente doente com coronavírus, o médico Marcos Fonseca Barbosa não teve opção e foi obrigado a tratar Dona Ruth em casa. No Hospital Estadual 28 de agosto, com a mãe apresentando febre e passando mal, não conseguiram o devido atendimento. Após 4 horas sem ter assistência, eu peguei a minha mãe, coloquei no carro e trouxe para minha casa. Marcos, que trabalha em clínicas privadas também saturadas pela pandemia, classificou o cenário como uma zona de guerra. E eu não culpo os colegas. Eu não culpo os médicos que estavam ali, eu não culpo os enfermeiros que estavam ali. Porque a cada minuto que passava, chegava alguém muito pior que ela. Em casa com a mãe, ele conseguiu um tanque de oxigênio e um ventilador mecânico não invasivo, que instalou ao redor de um leito hospitalar improvisado no quarto. Marcos ainda contou que conseguiu manter a mãe viva com um nebulizador e um catéter nasal para facilitar a respiração. Para piorar a situação, o pai também adoeceu. Meu pai já apresentava também alguns sintomas gripais. E quando foi há 3 dias que ela começou a melhorar, ele começou a rebaixar. Só que o problema dele inicialmente não era a falta de ar, não era a insuficiência respiratória. Ele começava a ter alucinações. Segundo o médico, pai e mãe já não estão mais no oxigênio, apesar de ainda inspirarem cuidados. Com 2 milhões de habitantes, Manaus já vivenciou cenas de terror nos meses de abril e maio do ano passado. Na ocasião, valas comuns foram cavadas em cemitérios públicos e caminhões refrigerados instalados fora de hospitais para preservar os corpos dos mortos. O ano de 2021 começou batendo um triste recorde na capital amazonense, com 379 enterros nos 10 primeiros dias, mais do que os 348 realizados em maio de 2020.
Muito preocupante, né, gente? Olha, proteger os profissionais da saúde do contato com a Covid-19 tem se tornado um desafio em todo o mundo. E na China, robôs vêm ajudando nessa tarefa. Vamos ver. Na cidade de Shenyang, no norte do país, braços robóticos coletam material da garganta dos pacientes para testes do vírus. A máquina, que é controlada à distância, tem sido de grande ajuda na campanha de testagem em massa do regime de Pequim na região. Após a Covid-19 aparecer no final de 2019 em Wuhan, a China tem conseguido manter o vírus controlado. Mas, recentemente, o saldo oficial de infecções aumentou, embora ainda seja muito inferior aos registrados fora do país. As autoridades chinesas costumam relacionar os surtos recorrentes às cepas do vírus que circulam no exterior, sugerindo que podem ter ressurgido na China com o retorno de viajantes ou em embalagens contaminadas de alimentos importados. Agora um pouco de história. Uma equipe do Egito revelou novos tesouros arqueológicos em uma necrópole. Os artefatos datam de mais de 3.000 anos de antiguidade. Autoridades egípcias apresentaram novos tesouros arqueológicos descobertos na necrópole de Saqqara, entre eles cerca de 50 sarcófagos do Império Novo, com mais de 3.000 anos de antiguidade. As descobertas foram feitas perto da pirâmide do rei Teti, primeiro faraó da 6ª dinastia do Império Antigo, e realizadas por uma equipe liderada pelo famoso egiptólogo Zahi Hawass. Encontramos um templo para a pirâmide e descobrimos o nome da rainha Neit, que é a primeira vez que descobrimos o nome de uma rainha deste reino antigo. Os sarcófagos de madeira, que datam do Império Novo, que durou do século XVI a XI a.C., foram encontrados em poços funerários. Saqqara, lar de mais de uma dúzia de pirâmides, antigos mosteiros e cemitérios de animais, é uma vasta necrópole que pertenceu à antiga capital egípcia, Mênfis. O local é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Para encerrar essa edição, nós vamos conhecer agora um projeto que busca reflorestar áreas litorâneas desmatadas do Brasil e homenagear as vítimas da pandemia. O Bosque da Memória prevê o plantio de 200.000 árvores no próximo semestre, em diferentes regiões do país. O objetivo é ajudar as famílias a lidar com o luto e contribuir com o meio ambiente. Olha que bacana. Sob o céu azul de um sábado radiante, Paulo de Souza planta uma muda de ingá em um parque no interior do Rio de Janeiro. É uma homenagem ao irmão, um piloto aposentado que morreu no mês passado após contrair o novo coronavírus. Eu espero que essa árvore cresça, frondosa, que dê sombra também para, nem que seja para os animais, né, para poder descansar um pouco, e que ela dure o tempo que a natureza permitir. Organizada por 3 redes de ONGs, a iniciativa prevê o plantio de 200.000 árvores no próximo semestre em diferentes regiões do país, com o duplo objetivo de ajudar as famílias a lidar com o luto e contribuir com o meio ambiente. E a árvore, ela significa, para mim, ela simboliza uma coisa que dura muito para sempre, simboliza para mim a eternidade. Entende? E eu sei que o nome dela está gravado aqui e eu vou voltar aqui outras vezes e vou ver essa árvore crescer. E o que nós estamos sentindo agora com estes plantios é que no gesto de plantar uma árvore, ela também está depositando muito deste afeto, deste carinho e desta saudade nesta muda, nessa espécie que está sendo plantada de árvore da Mata Atlântica. No total, este parque vai abrigar 6.800 novas árvores do projeto Bosques da Memória, mas nem todas terão placas com nomes de pessoas mortas ou cerimônias com familiares para evitar aglomerações. O projeto foi criado pela rede de ONGs da Mata Atlântica, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. É isso aí, o meio ambiente agradece. E o Acontece Agora fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e a gente se vê. Até mais!